Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E vamos ouvir uma vez mais. Todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se Aprender a Ouvir. Tu já terás visto o cartaz à entrada e visto que o tema que nós estamos a decidir dar a esta série de mensagens é Saber Ouvir. O primeiro sermão chama-se Aprender a Ouvir. E uma das coisas bonitas que tu vais encontrar na Bíblia, e já lá vamos voltar, por exemplo, o primeiro salmo que nós lemos hoje, o Salmo 39, é um exemplo disto. Uma das coisas bonitas que tu encontras na Bíblia é que muitas vezes a Bíblia tu estás calado e a Bíblia quer que tu fales. Muitas vezes tu estás calado e a Bíblia quer que tu fales. Mas também acontece aqueles momentos em que tu estás a falar e a Bíblia quer que tu te cales. E esse mesmo dilema de haver alturas em que nós estamos calados e precisamos de falar, mas haver alturas em que nós estamos a falar e precisamos de nos calar, apareceu no Salmo 39. Depois já lá vamos regressar ao Salmo 39. No início desta nova série de mensagens, uma coisa nós sabemos, nós vamos ter mais de Cristo sempre ouvindo na palavra. Tu sabes que amas Jesus, como diz o evangelista João, tu sabes que amas Jesus quando guardas os seus mandamentos, quando ouves o que Ele diz e pões em prática aquilo que Ele diz. Logo, nesta nova série de mensagens, aquilo que nós queremos cultivar é precisamente esta vitoriosa escuta das Escrituras. Escuta das Escrituras. O que nós estamos a planear para o nosso futuro, para os próximos meses, é um treino de escuta das Escrituras. É termos as Escrituras escutadas. Porque sabemos que só quando escutamos as Escrituras é que temos a verdadeira comunhão com o nosso Salvador. Vamos orar, vamos pedir a Deus que faça acontecer isto na nossa vida. Ó Senhor, nós estamos felizes por estarmos nesta casa de oração. Nós estamos felizes por todos os novos começos que Tu nos dás. Ó Senhor, há sempre uma emoção para quem prega a palavra aqui no início de uma nova série de mensagens. Há sempre uma genica para nós querermos entrar num momento novo contigo, Senhor. Nós queremos Te ouvir, nós queremos Te adorar, nós queremos depender de Ti, nós queremos amar-Te ouvindo-Te. E é isso que nós pedimos nesta hora, que o Teu Espírito Santo possa fazer em nós. Abrir os ouvidos, os nossos ouvidos, abrir em nós tudo o que precisa de ser aberto para que a Tua palavra possa ser acolhida, como nós cantamos, escondida. Escondida no sentido de guardada no íntimo. Nós queremos guardar no íntimo a Tua palavra, Senhor. Porque guardar a Tua palavra é sermos acompanhados pelo Teu Filho, o nosso Salvador. É sermos guiados pelo Espírito Santo e pelo Seu poder. Ó Senhor, por isso nós pedimos que Tu faças acontecer isto. Que me ajudes a pregar esta mensagem da maneira certa. Que abras os ouvidos de todos nós, independentemente da semana que nós tivemos e que acabou ontem e da semana que estamos a começar. Nós queremos comer da Tua palavra, como o pão que vamos mastigar de seguida na ceia do Senhor. E nós oramos isto tudo em nome de Jesus. A igreja pode responder? Amém. Vamos voltar à palavra. Ainda tenho um aviso, é verdade. A minha mulher ontem disse-me que eu deveria vir com base, de que eu devia pôr base hoje, ao vir para a igreja. Alguns de vocês terão reparado, ou outros são simpáticos e fazem por não reparar, mas eu tenho de facto aqui uma marca no nariz, não é? E eu gosto do momento da gentileza em que vocês olham e não dizem nada, mas naturalmente acham estranho. E pronto. E há duas maneiras de encarar isto. Ou é o silêncio e ninguém fala no assunto, que é o silêncio da simpatia, ou logo encarar. A Ruth disse, põe base e isso desaparece. E eu não me vou maquilhar para a igreja. Ainda não cheguei a esse ponto. Talvez no futuro, quem sabe, um blushzinho, mas por enquanto não vai acontecer. Mas só para explicar, eu tenho uma gata na minha casa. É Pónio.
E pronto, e ontem ali no momento de maior calor com a minha gata, isto nem foi uma unhada, isto foi mesmo os dentes dela, ok? Foi assim uma coisa. Mas pronto, só para tirar isto do caminho e vocês a partir daqui poderem olhar sem curiosidade maior, vamos até à palavra porque é isso que nos interessa agora. Nós estamos a iniciar uma nova série de mensagens. Para muitos de nós, o mês de setembro é um mês de começos, porque depois das férias retornamos ao trabalho. E em setembro de 2023, aqui na Lapa, a nossa urgência é a mesma de sempre. Qual é a nossa urgência? Tu precisas mais de Jesus. Tu precisas mais de Jesus ainda hoje do que precisaste ontem. Tu hoje, a medida que precisas de Jesus, não é igual à de ontem. Porque para cada dia, Deus dá-nos a sua misericórdia. Portanto, significa que hoje, sendo dia 3 de setembro de 2023, tu precisas de Jesus hoje. A coisa mais urgente para ti é Jesus. E é isso que nós acreditamos que acontece sempre que vamos até à palavra de Jesus. Porque nós precisamos de ouvir Jesus. Por isso mesmo, nós não conseguimos ter mais de Jesus, que é a maior urgência, sem mergulharmos na sua palavra. É isso que ainda nos mantém protestantes neste tempo, evangélicos, batistas, reformados, seja qual for o termo. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Nesta urgência de termos mais de Jesus, eu acho que há uma evidência que tem ficado mais clara para nós. Participa no processo de nós termos pouco Jesus o facto de lermos pouco a Bíblia. E tu concordarás que nos últimos tempos nós temos enfatizado isto ainda mais. Os últimos 2 estudos que fizemos, na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, há um ano, assim para refrescar a nossa memória, há um ano nós estávamos a começar uma nova série de mensagens. Lembram-se? Essa série de mensagens era onde? Onde? Há um ano, setembro de 2022, era onde? Hebreus. Se me perguntassem, Tiago, qual foi uma das coisas que ficou mais claro para ti nos últimos 2 estudos, relativos neste caso à carta de Hebreus e às cartas que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo? Eu diria, fica mais claro que ainda somos leitores insuficientes da palavra na Lapa. Ainda lemos pouco. Participa no processo de termos pouco Jesus, o facto de lermos pouco a Bíblia e, como têm ouvido mais a ser dito deste púlpito nos últimos meses, de lermos pouco a Bíblia em voz alta. Nós vamos insistir nesta série de mensagens neste detalhe. Pode parecer-te um detalhe técnico. Nós vamos querer convencer-te, ao longo desta série de mensagens, que ler em voz alta não é um pormenor sem importância. Portanto, nós acreditamos que aquilo que tira Jesus do teu dia-a-dia é pouca Bíblia e, por exemplo, essa pouca Bíblia manifesta-se no facto de nós não lermos a Bíblia em voz alta. Porque ler a Bíblia em voz alta é um exercício útil para nós termos mais Jesus. Então, se nós pudéssemos colocar isto em modo slogan, e ele vai aparecer ali agora, diríamos: enquanto há pouca escritura escutada, há muita derrota assegurada. E eu quero que tu faças esta ligação. O quê? Algumas das coisas que não estão a correr bem na minha vida, algumas das derrotas estão ligadas com o facto de eu não ler a Bíblia e não a ler em voz alta, e eu vou-te dizer, ainda que possa parecer polémico, eu vou dizer, exatamente. Há muita coisa que não está a acontecer certo na tua vida porque tu não lês a Bíblia e não a lês em voz alta. Se lesses a Bíblia, lendo-a em voz alta, provavelmente não estavas a viver algumas das derrotas que estás a atravessar. E esta série de mensagens, Saber Ouvir, pretende, por isso, ser uma espécie de contra-ataque. De motivar-nos a lermos mais Bíblia e lermos a Bíblia em voz alta. Nós hoje estamos a começar na carta de Tiago e ela está a funcionar como uma introdução a esta série de mensagens. Na quinta-feira, já não me lembro quem é que me perguntou, mas alguém perguntou qual é o livro que nós vamos ler inteiro no próximo domingo, tendo em conta que íamos começar o estudo de uma nova série de mensagens. E tendo em conta que os últimos estudos que fizemos em Hebreus, e na primeira e na segunda carta de Paulo a Timóteo, nós fizemos questão de ler os textos do início ao fim. Essa pessoa perguntava-me qual é o texto que vamos ler
de fio a pavio no domingo. E sabem porque é que não dá para fazer essa leitura de fio a pavio? É porque a série de mensagens que nós vamos fazer é panorâmica ao ponto de começar em Gênesis e terminar onde? No Apocalipse. Portanto, significa, se fôssemos praticar a mesma disciplina, eu não sei, mas íamos passar aqui muito tempo, porque iríamos começar hoje no Gênesis e terminar no Apocalipse, e não vamos fazer isso. Mas a metodologia que nós vamos seguir é precisamente esta. Nós vamos, do início no Gênesis e até o final no Apocalipse, a testar, número 1, tudo vem da voz de Deus. A fé vem da voz e a fé fica pela voz. Este princípio tripartido tu vais encontrar do Gênesis ao Apocalipse. E nós podemos vê-lo agora a par e passo. Rapidamente, tu hoje vais ter mesmo fazer ginástica com as tuas mãos, com os teus dedos, está bem? Porque nós vamos passar por alguns textos diferentes. Por isso, vai já a Gênesis 1:3. Tu vais encontrar este princípio que aqui está colocado em 3 pontos em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Tudo vem da voz, tudo começa com a voz. Gênesis 1:3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Tu só tens a realidade por causa da voz. A voz de Deus. A voz de Deus foi ouvida e por isso tudo aquilo que existe se fez. Outro texto que tu podes atestar isso mesmo, como nós costumamos e fazer questão de repetir, vez após vez aqui na Lapa, vai até o Evangelho de João, os primeiros 3 versos, João, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, do Verbo, e sem ele, o Verbo, nada do que foi feito se fez. Tudo vem da voz. Do Gênesis ao Apocalipse, tudo começa com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o início de todas as coisas. A realidade é sustentada pela Palavra de Deus. Nós somos obcecados pela ideia de ouvir, porque tudo começa com a voz de Deus. Segundo aspecto, a fé vem da voz. Vai lá, Romanos, alguns de vocês, aqueles mais crentes, que têm essa mania teimosa de ler a Bíblia, eventualmente estão a lembrar-se, Romanos 10:17, folhear a tua Bíblia, vai lá. Nem que seja para chegares lá depois de eu já ter lido, mas vai lá. Romanos 10, verso 17. Essa Bíblia é para ser gasta, está bem? Portanto, tu gasta essa Bíblia, se tiveres a usar o digital, usa o digital. Romanos 10:17. A própria fé vem pela voz. Como é que tu sabes isso? Dependendo da tradução. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir? Pela palavra de Deus. Da mesma maneira como o mundo começa pela voz, a fé começa pela voz, é por isso que nós não acreditamos em fé sem pregação. O Evangelho precisa de ser dito em palavras. Odiamos aquela frase, prega o Evangelho e, se preciso, usa palavras. Odiamos essa frase e é muito difícil não agredirmos as pessoas que as dizem, mas conseguimos não agredir, mas odiamos essa frase. Porque a Bíblia afirma tudo começa com a voz e a fé vem pelo ouvir a pregação. Ok? A fé vem pelo ouvir a palavra. Nunca ninguém se converte, nunca ninguém chegou ao pé de mim e disse: Tiago, tu tens uma vida tão inspiradora, eu quero ser como tu, por favor, explica-me lá a razão de seres como és. Nunca me aconteceu. E então aí, então agora finalmente vou explicar-te com palavras. Já que te encantei com a minha vida cristã sem palavras, agora vou explicar-te com palavras. Isso nunca me aconteceu e duvido que alguma vez me vá acontecer. Se te tiver acontecido, desconfia. Ok? Desconfia. Ninguém se converte por uma vida inspiradora. Eu não estou a dizer que uma vida inspiradora não é inspiradora. Eu não estou a dizer que uma vida bem vivida não atrai pessoas à fé. Mas o que eu estou a dizer é que, como diz Paulo na carta aos Romanos, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, o quê? Uma coisa qualquer? O ouvir a palavra de Deus. Terceiro princípio, a fé fica pela voz. Tudo vem da voz, a fé vem da voz e a fé fica pela voz. Vai lá rápido, João 17. Para aqueles que leem Bíblia, sabem que João 17 é aquela altura em que Jesus está a falar com quem? Rápido, digam lá que temos muito trabalho pela frente hoje. João 17, Jesus está a falar com quem?
Está a falar com quem? Força, digam com convicção. Está a falar com quem? Ainda não, ninguém disse com convicção. Está a falar com os seus discípulos, os seus apóstolos. É a última ceia, ok? João 17 é muitas vezes chamada precisamente a oração que Jesus faz pelos seus discípulos. Tu já devias saber disto, ok? João 17, decora lá isso, que é a altura em que Jesus começou a falar ainda antes e ele está a interceder pelos seus discípulos. João 17 diz assim, dependendo da tradução, diz assim, Jesus está a orar pelos seus discípulos, ele está a orar ao Pai, pelos seus discípulos que estão à mesa com ele. E ele diz assim, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. A santificação, que é aquilo que nós chamamos a fé continuar contigo depois de tu ter sido justificado. Nós acreditamos, como protestantes, somos justificados pela fé e continuamos justificados através da santificação. Portanto, tu és justificado pela palavra, a fé vem pelo ouvir, mas tu ficas crente graças à palavra, porque é a palavra de Deus que nos santifica. Portanto, este princípio tripartido, nós vamos encontrá-lo do Gênesis ao Apocalipse. Tudo vem da voz, a fé vem da voz, a fé fica pela voz. E quando eu vos falo de voz, eu podia falar de verbo. Tu podias substituir a voz por verbo e, naturalmente, estaríamos a falar no verbo eterno. Quem é o verbo eterno? Jesus. Se em cada domingo nós atestarmos este princípio logocêntrico, o que é que quer dizer logocêntrico? É centrado no logos, que é a palavra grega para palavra. Logocêntrico é ser centrado na palavra. Se em cada domingo nós atestarmos este princípio logocêntrico em 2 ou 3 livros da Bíblia, nós temos pelo menos um meio aninho de mensagens. Eu não quero desanimar ninguém, mas o método que nós vamos seguir é do Gênesis ao Apocalipse, irmos atravessando cada livro, compreendendo que tudo vem da voz, a fé vem da voz e a fé fica pela voz. E eu não vou, deixa-me dizer assim, com alguma franqueza, eu não vou brincar convosco, sobretudo estou a pensar nos homens desta igreja. Se levar mais ou menos meio ano, pode levar mais, nós fazemos interrupções para a altura do Advento e isso tudo, mas se levar mais ou menos meio ano e for o caso, e agora até estou a pensar mais nos homens, também estou a pensar nas mulheres naturalmente, mas é um tom que praticamos mais na reunião com os homens. Mas se nós estivermos a falar mais ou menos em meio ano, se for o caso de algum homem, sendo crente aqui, nunca ter lido a Bíblia toda, é agora que tu vais ler, ok? Tu vais ter tempo de sobra para leres a Bíblia toda, se tu ainda não leste a Bíblia toda. E permita-me usar a expressão, sem tretas, meio ano dá perfeitamente para leres a Bíblia toda. E é uma coisa, novamente, eu estou a falar sobretudo para os homens, até porque as mulheres nesta igreja têm dado baile aos homens no que diz respeito à leitura da palavra. E eu agora, se tu nunca leste a Bíblia toda, tu tens 6 meses mais ou menos para o fazer. E deixa-me dizer-te, chega e sobra. Eu, por exemplo, na sexta-feira nunca tinha feito isso, também não te vou enganar, não julgues que sou aqui um campeão da leitura, mas, por exemplo, na sexta eu decidi, vou ler Gênesis do início ao fim. Só Gênesis. Lê-se perfeitamente, ok? Portanto, o que nós estamos a falar não é, isto não tem nada a ver, mas eu não gosto de ler, isto não tem nada a ver com tu gostares de ler ou não. Nós estamos a levar a sério aquilo que dizemos enquanto crentes. E se tudo começa pela voz, se a fé vem pela voz, e se a fé fica pela voz, significa que tu, como homem cristão, tu tens de ser uma pessoa que lê a Bíblia. Okay? É verdade que eu, como pastor, tenho mais responsabilidades do que tu, de certa maneira, mas tu tens de ler a Bíblia toda, tu tens de conhecer a Bíblia por tu. Ok? Isto é muito importante. Portanto, é isso que nós queremos. Do Gênesis ao Apocalipse, percebermos estes princípios. No caso de hoje, e eu estou a tentar correr, porque é muita coisa, ninguém sai, ok? Agora ninguém pode sair. Mas este sermão introdutório, vamos lá voltar a Tiago. Só hoje já andámos em muitos lugares, mas agora temos de voltar a Tiago e vamos ter de folhear as nossas Bíblias em Tiago, está bem? Portanto, eu sei que está a ser assim um pouco mais rápido, mas é precisamente para aquela aula de apresentação. Estão a ver aquelas aulas de apresentação em que o professor está demasiado excitado? É um pouco isso que está a acontecer hoje. Vamos lá então até à palavra. Tiago 1, verso 19. Todo o homem, e claro que tu sabes aqui a expressão todo o homem é no sentido de todo o homem, no sentido de humanidade. Portanto, estamos a falar de homens e de mulheres. Toda a pessoa, qualquer pessoa, pois, esteja pronta para ouvir e seja tardia para falar,
tardio para se irar. Agora, eu preciso fazer contigo, é por isso que vais ter de dar ginástica aos teus dedos, mas eu preciso fazer contigo algum contexto para tu perceberes o que é que está aqui a acontecer na carta de Tiago. Porque, como tu sabes, nós acreditamos na pregação expositiva. Significa que quando lemos alguma coisa, nós precisamos de encaixar o que estamos a ler no seu contexto, para não correr o risco de descontextualizar de uma maneira em que tu pegas uma coisa qualquer da Bíblia e faz a Bíblia dizer aquilo que tu queres que ela diga e não aquilo que ela diga. Mas depois há oportunidades onde nós andamos devagarinho nos livros, foi o que fizemos com Hebreus, foi o que fizemos com a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo, mas hoje não o estamos a fazer assim, porque estamos a começar uma série panorâmica. Então significa que nós vamos ter de fazer panorama rápido em todos os domingos. Então, abre a tua carta a Tiago, vais ter de folhear um pouco. Se eu tivesse de resumir aquilo que está a acontecer na carta de Tiago, eu diria isto. Os cristãos, que são pessoas que nascem pela palavra de Deus, vê o verso 18, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, os cristãos, quem são os cristãos? São pessoas geradas pela palavra de Deus, mostram a fibra da sua fé, colocando essa palavra em prática. Tens aí esse resumo. Sim, uma espécie de resumo da carta de Tiago. Os cristãos, que são cristãos porque nascem da palavra de Deus, estás a ver os tais princípios, os tais 3 princípios aqui, uma vez mais aplicados, neste caso, à carta de Tiago. Os cristãos que nascem pela palavra de Deus, tu só és cristão porque ouviste a palavra de Deus e aceitaste a palavra de Deus. Como na parábola do semeador, ela provocou fruto em ti. Tu recebeste a palavra, a semente foi colocada em ti e, graças ao Pai, ela deu fruto. Logo, tu és cristão porque foste gerado pela palavra, porque a palavra é a semente, como o Senhor Jesus falava lá. Então, os cristãos que nascem da palavra, como é que eles mostram a fibra, a qualidade da sua fé? Colocando essa palavra em prática. Até colocares a palavra em prática, podes dizer que és cristão. Mas como é que eu sei se tu és cristão se não tiveres obras? Lembras-te, é esta a polémica de Tiago em relação às pessoas que diziam ter fé, mas não mostravam em obras. Agora, para tu teres uma ideia resumida desta carta, adicionalmente, essa prática da palavra, como é que se vê? Como é que a gente vê a palavra colocada em prática para Tiago? Eu vou-te dizer como é que se vê. Vê-se, por exemplo, numa atitude de paciência. Quem é que aqui gosta de ser paciente? Ninguém. Mas uma das coisas que Tiago te vai ensinar é que tu vês um cristão na prática quando, diante da injustiça, vê bem, diante da injustiça ele é paciente. Coloca isto ao contrário. Qualquer pessoa que é impaciente diante da justiça só mostra, nesse sentido, um fruto que não é cristão. E tu concordas comigo? Quando há injustiça, qual é a nossa tendência? É perdermos a paciência. Então, Tiago está a dizer que a fé na prática se vê como? Através de uma atitude de impaciência com aquilo que ainda é injusto. Deus vai corrigir isso, mas nós temos de ser pacientes. A injustiça é o quê? Para Tiago, a injustiça é, por isso, tudo aquilo que está baseado noutra coisa que não Jesus. A palavra que nos criou. E essa injustiça materializa-se, sobretudo, numa coisa que vai acontecer ao longo de toda a carta de Tiago. Há uma injustiça que vai marcar toda a carta ao Tiago, que é divisões entre pessoas. Divisões entre pessoas. Ok? Uma das divisões que tu conhecerás, se tiveres lembrado a carta de Tiago, é, por exemplo, qual é uma das divisões que Tiago confronta na sua carta? Divisões entre as pessoas na igreja. Qual é uma das divisões? Rápido, se tu já leste a carta e te lembras. Qual é uma das divisões? Entre os pobres e os ricos. Como é que tu sabes que a injustiça acontece dentro da igreja? Ela, por exemplo, provoca separações entre os pobres e os ricos. Graças a Deus, deixem-me dizer, meus irmãos, de um modo geral, nós somos uma igreja classe média. Não há grande riqueza, esperemos que também não haja grande pobreza, mas significa que, por exemplo, se eu tivesse de fazer uma categorização sociológica, eu diria que a igreja é razoavelmente homogénea. Não ganhamos todos a mesma coisa. Por exemplo, hoje os mais proletários da igreja
Como é que eles vêm para a igreja? Não, é como vocês, que vêm nos vossos carrinhos e no vosso ar-condicionado. Os mais proletários, eu e o Filipe. Depois encontramos o Savita, depois encontramos o Vinícius, a Lília e o Otto, ali nos transportes públicos. Hein? Ali. Não é como vocês, riquinhos, que vêm de carro. Não, o povo vem de transportes públicos. Já estávamos nós a ver. E a subir o Monte de Sião aqui para a Lapa. Lá estamos nós, encontramos lá em baixo. Mas uma das coisas que tu tens de compreender aqui é precisamente isto. É que a injustiça vê-se no corpo de Cristo que a Igreja é, por exemplo, separando pessoas entre privilegiadas e as outras. Nessa medida, a célebre crítica à fé sem obras de Tiago não nega que a fé é a substância da nossa confiança em Cristo, a palavra. A fé sem obras é, por exemplo, uma língua desgarrada da paz, que promete religião, mas não a cumpre, separando, por exemplo, as pessoas dentro da igreja. O que é que gente sem fé faz na carta de Tiago? O que é que gente que até diz que tem fé, mas que não pratica, faz na carta de Tiago? E é por isso que Tiago está a confrontar esta gente. Gente diz, eu sou crente. Mas Tiago está a dizer, olha, as tuas obras não confirmam que tu és crente. E como é que isso se vê na carta de Tiago? Por exemplo, uma pessoa que diz que tem fé, mas que não pratica a sua fé, na carta de Tiago faz as separações mais incorretas, uma vez que não está guiada pela sabedoria divina, que é a palavra de Deus. Gente sem discernimento, e esta é uma história antiga aqui na Lapa, no sentido que é um assunto que nós mencionamos muito, gente sem discernimento percebe os contornos todos errados. E isso estava a acontecer aqui. Gente sem discernimento, com uma fé de teoria, mas com uma fé que não é prática, por exemplo, separa aquilo que não deve. Olhem o vosso capítulo 2 da carta de Tiago. Por exemplo, o meu título diz... proíbe-se o favoritismo. Rápido, dai uma vista de olhos no que está a acontecer na carta de Tiago, capítulo 2. Portanto, o que é que gente que diz que tem fé, mas que não pratica, faz na carta de Tiago? Separa a igreja. Cria divisões onde elas não deveriam existir. Entre o rico... entre o rico, arranjai um lugar bom para o rico. E o pobre, olha, senta-te aí onde der. Pode ser aí nas escadas, onde der, aguenta-te. Portanto, a pessoa sem discernimento percebe os contornos todos errados. Então cria uma separação onde ela não devia existir. Porque o corpo de Cristo não é para ser separado por carteira. Mas quando tu tens uma fé de teoria e que não é prática, tu vais ser tentado a tratar aquele que tem dinheiro melhor do que aquele que não tem dinheiro. É isso que está aqui a acontecer. Mas, o que é que gente sem sabedoria, sem discernimento, que tem fé de teoria, mas não tem na prática, faz? Olha para o capítulo 3. O que é que faz? Fala quando era para estar calado. Que é quando o Tiago vai falar precisamente na questão da língua. Então, uma pessoa que diz, eu tenho muita fé, mas não controla a língua. E, meus irmãos, vamos ser sinceros. Estou a falar para mim. Não estou só a falar para vocês. Somos muito poucos de nós que não evidenciamos este problema. Nós não temos tento na língua. É o que Tiago está a dizer. Portanto, a pessoa diz, eu tenho fé, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou de Jesus, blá, 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 mas eu não controlo a minha língua. Então, eu não sei distinguir, eu não sei separar a altura para estar calado da altura de falar. Eu percebo os contornos todos errados. Por isso é que o povo tem até uma expressão interessante, que é perdeste uma boa oportunidade para estar calado. Não é? É isto que Tiago estava a falar. É o que gente sem fé faz. Portanto, tu vês que na igreja, que é a comunidade onde Cristo junta os seus, gente sem discernimento se separa, por exemplo, por carteira. Dentro e fora da igreja, gente sem discernimento desperdiça ter línguas de fogo, guiadas pelo Espírito Santo que uniu povos diferentes numa nova harmonia, lembras-te de Atos 2? Para ter fogo nas línguas. E agora, eu tenho de despachar, eu não posso pregar agora acerca disto, mas esta é uma das coisas interessantes que Tiago nos está a ensinar. Olha, nós somos o povo que devia ter línguas de fogo, porque nós somos o povo que nasceu do Espírito Santo a juntar todas as tribos, povos e raças.
E quando o Espírito Santo juntou todas as tribos, povos e raças, lá em Atos 2, eles falaram línguas, lembram-se? E aquele derramamento do Espírito Santo veio em forma de línguas de fogo. Então tu tens este padrão em Atos 2. Nós hoje estamos aqui, somos abençoados pelo facto de não sermos todos portugueses. Temos várias nações aqui. E nós somos um postal ilustrado de Atos 2. Mas qual é o problema? Nós somos o povo das línguas de fogo, mas somos constantemente tentados para sermos o povo do fogo nas línguas. Percebem a diferença? Temos fogo na língua. É o que o Tiago diz. A língua é como um fogo. Então nós não conseguimos controlar-nos. E a nossa língua vai separar aquilo que Deus juntou. Por isso é que é interessante, olhem lá. Línguas de fogo são o povo do diabo a ser redimido por Deus. Línguas em fogo são o diabo a rasgar o povo de Deus. E isto precisa de uma sabedoria na carta de Tiago. Qual é a sabedoria? Qual é a solução? É a sabedoria. Precisa de uma solução. A solução é a sabedoria. É por isso que tu, volta lá ao início da carta de Tiago. Depois já vamos sair de Tiago. Ora, se algum de vós, capítulo 1, verso 5, ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Outras vezes eu tenho partilhado isto com muitos de vocês. Há uma oração que é 100% garantido que Ele te vai responder. Se tu pedires por sabedoria. Já viste que, curiosamente, é uma oração que nós não praticamos assim tanto. Se tu pedires sinceramente por sabedoria a Deus, Deus vai-te dar. Está aqui garantido. Está aqui garantido. Peça a Deus que a todos, dá liberalmente e não censura e lhe será dada. Quando é que, não precisas responder em voz alta, quando é que foi a última vez que tu pediste sabedoria a Deus? Tu fartas de pedir coisas a Deus. Raramente é sabedoria. Percebem a ideia? A sabedoria também se vê nesta atitude do verso 19, só para voltarmos ao texto onde estamos a começar hoje. Como é que se vê o que sabedoria é? Porque já entendemos, Senhor, eu preciso de discernimento. Foi o estudo que fizemos do primeiro livro de Reis, no capítulo 3. Discernimento. Aliás, é curioso, porque há uma relação simbiótica entre essa série de mensagens e esta. Porque aquela, lembram-se, qual foi o nome que chamámos à série de mensagens em primeiro livro de Reis, capítulo 3? Quem é que se lembra? Era só, sabes? E 2 anos depois, foi 20. 3 anos depois. 3 anos depois. Saber, ouvir. É como se fosse a sequela. Saber, ouvir. Porque uma das coisas fundamentais que está em causa na sabedoria que Deus dá, e nós vimos isso na altura, quando estudámos Salomão, é que Salomão pediu um coração compreensivo. Sabem o que era o coração compreensivo? Para aqueles que ainda se recordam, é o coração que ouve. O coração que ouve. Portanto, tu sabes que uma pessoa é sábia pela capacidade que Deus lhe dá dela saber ouvir. Mais ainda do que saber falar. É isso que está em causa no verso 19. Tudo isto é ainda mais urgente diante do nosso tempo de 2023. Porquê? Porque nós estamos numa circunstância paradoxal. Por um lado, nós nunca ouvimos tanto como hoje ouvimos, na medida que nós temos acesso a uma informação que nunca na história do mundo esteve à disposição. Mas, por outro, nós nunca ouvimos tão pouco. Porquê? Porque a acumulação de informação impede-nos a real atenção. Tu encontras essa frase aí e vamos só voltar a ela, porque há aqui algumas ideias importantes. Por um lado, nós vivemos um momento na história do mundo que é extraordinário. Nunca tanta informação foi recolhida e colocada acessível. E é óbvio que a internet é o melhor exemplo disto. Nunca na história do mundo tu tiveste tanta informação ao teu dispor. E nesse sentido, nunca foi tão fácil ouvir coisas. Claro que agora não me restringo a pensar apenas em ouvir. Pode ser ver, ler, seja o que for. Mas como estamos a falar da questão da audição, pensa também na questão da audição. Nunca foi tão fácil para ti ouvir. Por exemplo, se tu fores... Eu sou um ouvinte moderado de podcasts. Mas imagina que tu és uma pessoa que gosta de ouvir podcasts. Tu, nessa experiência, tens um privilégio de ouvir, como provavelmente os teus pais não tiveram, e muito menos os teus avós.
Portanto, por um lado, o paradoxo é este. Nós nunca ouvimos tanto como ouvimos hoje. E depois, reparem, funciona como uma espécie de ciclo vicioso. Tu vês isso, por exemplo, mesmo na internet. Alguma coisa é dita, tu ouves, e depois vais ouvir alguém a comentar aquilo que já ouviste. Não é? Quantos vídeos de reações vocês já não viram? É um loop constante. Não basta uma coisa ter acontecido, tu precisas de ir ouvir o comentário a essa coisa. Então somos máquinas que não param de ouvir. Nunca foi tão fácil ouvir como hoje. Mas repara o paradoxo. Nunca foi tão difícil ouvir como hoje. Porque na acumulação de informação é cada vez mais difícil ter atenção. Podemos estar aqui o resto da manhã só a ver exemplos práticos disto. Mas nós estamos tão constantemente mergulhados em informação que a verdadeira atenção é cada vez mais difícil. Por exemplo, volta e meia isto acontece-me. Eu estou a trabalhar, estou com o computador, portanto já estou tramado, já estou enredado, porque o computador está à minha frente. E quantas vezes, com várias janelas, por exemplo, com essa maldição chamada WhatsApp, eu estou com o WhatsApp aberto, é das piores coisas que nos pode acontecer na vida, e tu estás a tentar trabalhar, porque a verdade é que ninguém trabalha a sério quando tem o WhatsApp aberto, não é? Isso é óbvio, isso já percebeste. Tá? Pode estar em negação, mas é um facto. Então, tu estás a tentar trabalhar e alguém diz-te alguma coisa, tu até te rires, pode ser uma coisa engraçada, pode ser uma coisa triste, seja o que for, e de repente tu já não sabes o que estavas a fazer. Tu perdeste, porque tens janelas abertas, mas tu perdes-te. Porquê? Porque a nossa atenção é cada vez mais difícil no meio da acumulação. E mentiram-nos quando nos promoveram aquela ideia de multitasking e tal. É uma fraude. Nós não conseguimos fazer nada decentemente quando estamos a tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, o paradoxo é este. Nós nunca ouvimos tanto e nunca ouvimos tão pouco. Já pensaste que hoje é difícil? É recomendável. E deixa-me dizer-te, é para isso que a Igreja de Cristo está cá. Por exemplo, senta-te a uma mesa, deixa fora o teu telemóvel, por favor. Ouve a pessoa que está à tua frente. Não fales com ninguém ao mesmo tempo que tens um telemóvel à frente. Eu sei, atenção, há circunstâncias, alguns de vocês já tiveram a falar comigo e eu estava de volta do telemóvel. Não é isso que eu estou a dizer, mas é bom que quando tu estás com alguém, tu escutes essa pessoa. Retira o resto. Seleciona ouvir alguém. Não há coisa tão difícil, mas tão preciosa como ouvir alguém. E nós hoje já estamos tão sonâmbulos nesta distração constante. Estamos a falar com as pessoas ao mesmo tempo que estamos a olhar para isto. Portanto, há aqui tanta coisa. Outro teste bem simples. Por exemplo, hoje às vezes, se tu gostas de ouvir podcast ou mesmo que seja a escolher um filme, há a angústia da escolha, não é? Lá em casa, os miúdos já gozam comigo e com a Ruth porque sabem que se nós não escolhemos, por exemplo, o filme antes, nós vamos gastar a duração do filme a escolhê-lo. E quando o escolhemos, desistimos de o ver, não é? Quem nunca, não é? O tempo, a angústia, o que é que eu vou escolher? Não há nada tão perturbador como a liberdade na hora de escolher, porque tu não sabes o que é que has de escolher. Antigamente, nesse sentido, eu não estou a dizer que a vida era melhor antes, mas era mais fácil, porque tu tinhas pouco para onde escolher. Antes do vídeo, tu nem sequer escolhias, era o que a televisão passava se tu quisesses ver alguma coisa, não é? Tu não escolhias. De certa maneira, a nossa vida estava mais simplificada. Ora, é aqui que, para terminar, eu quero voltar a trazer a questão que nos vai animar durante esta série de mensagens, que é a escuta das Escrituras. E tenho de falar ainda rapidamente numa questão que é importante, que foi a invenção da imprensa. Aliás, quero promover um livro, se ainda não leram. E eu sei que falta vergonha, mas vocês têm de comprar ler este livro, está bem? Fala no assunto. Cuidado que o alemão fala acerca de uma coisa, que é o período da Reforma Protestante foi levemente antecedido por uma grande revolução tecnológica, que foi a invenção do quê? O que é que aconteceu logo antes? A invenção da impressão, isso chama-se a invenção da imprensa. Portanto, pouco antes da Reforma Protestante, Gutenberg inventa a imprensa. E tu tens um casamento fantástico entre a Reforma Protestante, obcecada na palavra, e o uso da imprensa. A Revolução Religiosa, que dividiu a Europa ao meio, esteve relacionado, por exemplo, com um golpe, vamos dizer assim, um golpe de gênio por parte de Lutero e dos outros reformadores, que entendem que a palavra tem de usar aquela nova tecnologia. E isso, de facto, mudou a história do mundo, não só a história da Europa. E nós, como protestantes, vamos reconhecer que, sim, no geral, o protestante é muito sensível ao progresso tecnológico. Porque
pelo facto de ele estar obcecado pela palavra, ele pensa como é que esta tecnologia pode facilitar o processo do Evangelho ser mais conhecido. Se tu reparares, esse é às vezes até um dos excessos dos protestantes. Há demasiada tecnologia nas igrejas protestantes. E nesse sentido, eu que passo a vida a malhar no catolicismo, eu tenho de reconhecer que há excesso de tecnologia nas igrejas protestantes. Por um certo nervosismo em como é que eu espalho a palavra mais. Sabem, é por isso que nós precisamos hoje de espaços nas nossas igrejas protestantes que não sejam tão tecnológicos. E nós usamos o boletim aqui. Há uma piada que às vezes as pessoas fazem comigo, só para me picar, que é um dia vamos ter um ecrã. O ecrã é como a desecração do santo em Daniel. Ok, respeito as igrejas que usam ecrã. Então, vocês acham que nós queremos o tótem da tecnologia pespegado numa igreja? Ele já é o teu Deus a qualquer segundo. Então nós vamos trazer esse tótem para aqui, para até na igreja estarmos com os olhos pespegados num ecrã. É absurdo. E nesse sentido eu tenho de reconhecer. Os católicos, quando dizem os protestantes, nem se apercebem da descaracterização que trazem para o seu culto. Têm razão. Porque às vezes estamos tão obcecados com a tecnologia, nós somos mais do que a tecnologia. Lutero fez bem a usar a imprensa. Eu não sou contra a imprensa, mas as nossas igrejas precisam de ser lugares de desintoxicação do excesso de tecnologia. Um ecrã aqui, só por cima do meu cadáver. E do Filipe, portanto, já são dois a morrer lá em cima. Somos nós a morrer e o pessoal a trazer o LED. Realmente vamos ter um LED e ter aqui. Pronto, já nem vou falar no mau gosto que são as imagens que se metem nos ecrãs. Mas pronto, isso segue. O que eu quero, vamos voltar aqui. Eu disse que hoje é aquele sermão em que eu estou aqui cheio de luta. A imprensa trouxe coisas fantásticas para nós, mas nós temos de reconhecer que hoje temos uma leitura muitas vezes excessivamente moderna. O que é que eu quero dizer? Não quero perder ninguém, mas o que é que eu quero dizer com uma leitura excessivamente moderna? A nossa leitura tende a ser silenciosa, intelectual, vertida em pensamentos e abstrações. A esmagadora maioria das coisas que tu não lês comunitariamente. Tu lês em silêncio. E, nesse sentido, é uma leitura moderna, porque é uma leitura pós-imprensa. Antes, só uns poucos privilegiados podiam ler assim, porque a maior parte das coisas que eram lidas antes da imprensa eram leituras comunitárias. Só se tu fosses um frade, alguém entregue à religião, é que terias o privilégio de ter acesso direto a textos. O povo não tinha acesso direto a textos, até porque não sabia ler. Portanto, nós somos a favor da invenção da imprensa e usar a tecnologia para que a palavra de Deus possa ser espalhada. Mas, ao mesmo tempo, nós temos de reconhecer que uma das coisas que nos atrapalha hoje em dia é que nós temos uma leitura demasiado moderna. Tu pegas no teu livrinho de devocionais, eu faço o mesmo. Por exemplo, leio em silêncio. Tudo acontece em silêncio. Tudo acontece a algures num mundo por materializar em som. E isso tem consequências na nossa vida. A palavra vai encarnar pouco. Porquê? Porque não há audição. Quando nós temos uma leitura silenciosa, nós não estamos a convocar o sentido da audição e o sentido da dicção. Portanto, nesse sentido, a palavra está menos encarnada porque ela não está a usar todos os sentidos que pode usar. Percebes? Qual é uma das vantagens quando tu lês? É que tu usas a boca para dizer o que a palavra. Mais de ti é pedido. Claro que tu podes ler em silêncio, mas quando tu tens de ler, é preciso mais do teu corpo. A palavra fica mais encarnada e tu ouves-te a ti próprio a ler. Tu usas os ouvidos. Sabem que também é por isso que nós fazemos questão de fazer leituras que não são acrescentada explicação. Porque a fé vem pelo ouvir e às vezes basta ouvir a palavra. Há igrejas onde tu vais em que pouca Bíblia se lê e a pouca Bíblia que se lê é apenas aquilo que o pastor vai pregar. Deixa a Bíblia ser lida. É preciso que alguém leia, é preciso que alguém a ouça. E agora repara, a palavra está a encarnar pouco e isto de um modo tal que o nosso critério para a audição da palavra é cada vez mais inexistente. O nosso critério para ouvirmos a palavra é cada vez mais inexistente. Eu vou exemplificar.
E eu espero que este exemplo sirva. Imagina, aqueles concursos da televisão de música, género Ídolos e Operação Triunfo, não sei se existe ainda, esse tipo de coisas. Uma das coisas que nós gostamos quando vemos esses concursos, e eu não gosto especialmente, mas reconheço que uma das coisas que eu gosto, quais são os momentos que muita gente gosta mais nesses concursos? Quais são? Sinceramente. Como? Os castings. Porquê? São engraçados porquê? A sua está aí mesmo passo a passo, não vamos queimar etapas. Não é? Porquê que são engraçados os programas de castings de pessoas a cantar? Porque há pessoas a cantar mal. Eu sou sincero, quando elas começam a cantar bem, a mim não me interessa. Talvez seja ressentimento porque eu nunca aprendi a cantar bem, mas o que tem piada é que quando alguém canta mal, aquilo torna-se viral. O ponto é este, quando tu ouves alguém a cantar mal, tu notas. Mesma coisa, tu estás a ver um filme, se o filme não te agrada, se achares que o filme está mal feito, tu notas. Tu vais refilar aí este filme, grande a seca, aí é muito mal feito, aí olha estes efeitos, aí esta sequência não tem lógica nenhuma. Tu notas. Outro exemplo, vais ao restaurante, a comida está mal. O que é que tu fazes? Tu notas. Os teus sentidos estão acordados para quase tudo. Alguém se levanta, lê a Bíblia mal, não tem importância nenhuma. Nós não cultivamos critério para ouvir a palavra. E eu não quero deixar na berlinda os leitores. Eu agora sei que os leitores vão ficar à rasca nos próximos domingos. Mas quando a palavra é para ser lida, é como um prato que tu estás a cozinhar. É para ser lida como deve ser. As pessoas chegam e dizem: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o bom perfeito. Isto é palavra de Deus. Isto é a leitura. Tu tens de ganhar critério para o texto, quando o texto é dito. Porque quando tu vais ao restaurante, tu queres comer boa comida. Quando vais ver um filme, queres o filme bom. Quando ouves um disco, queres um artista decente. E quando vem a leitura da palavra, bacalhau basta. Percebes a ideia? Não faz sentido. Então repara, encontras essa frase aí. Nós temos um excesso de opiniões para qualquer coisa. E esse excesso de opiniões casa bem com a quase ausência de critério que temos para um texto mal lido em voz alta. E eu não desejo uma igreja que de repente me diga: leste mal. Todos nós podemos ler mal. Eu já me enganei. Provavelmente sou a pessoa que mais se enganou a ler aqui à vossa frente. Mas não faz sentido tu seres hipercrítico em tanta coisa na vida e em relação à leitura, à pregação da palavra de Deus, tu não tens critério nenhum. Tu ouves qualquer coisa, lida de qualquer maneira, aplicada de qualquer modo. Isso não faz sentido nenhum. Daí o tom polémico desta série de mensagens. Deixa-me dizer, não precisas concordar comigo, mas há aqui um tom polémico que empresta um pouco do tom polémico da carta de Tiago, porque Tiago trouxe aquela polémica também acerca da fé sem obras. Eu acredito nisto. Uma pessoa que lê mal a palavra em voz alta, lê mal a palavra. E revela que a palavra não entrou lá dentro. Por exemplo, ainda hoje, rapidamente, volta só ao Salmo 39. Tu já te apercebeste bem deste momento no Salmo 39 que nós lemos? Volta lá rápido. Salmo 39. Nós começámos aí. Salmo 39. Tu já te apercebeste bem da sinceridade de David cada vez que escreve estes salmos? A maneira como ele admite as coisas, como ele usa as palavras certas. Olha lá, ele começa assim: eu disse, guardarei os meus caminhos, não pecarei com a minha língua, refriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver na minha presença. O que é que ele acabou de dizer? Ó Senhor, eu às vezes estou diante de gente. Eu estou a parafrasear, isto não está no texto, mas a minha tentação quando estou diante de alguma gente é juntar-me à conversa e malhar. Mas, ó Senhor, eu vou estar no meio de gente que não sabe estar calada e eu vou calar-me. Quando é que foi a última vez que tu ouviste alguém orar isto na igreja? Senhor, eu vou estar com uma gente que aquilo é gente má de língua. Senhor, mas eu vou ficar calado. E é isso que ele está a dizer. Quando, porém, fiquei em silêncio como mudo sem dizer uma palavra, nem mesmo acerca do bem a minha dor se agravou. Ardia, olha aí o verso 3, ardia dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, aumentava o fogo. Então falei com a minha língua. Ele quer calar-se junto da gente má para poder falar junto de Deus. Okay? Depois podes voltar a ler este Salmo 39. O ponto já o percebeste.
Quando tu lês a palavra de Deus, tu entregas-te inteiramente à palavra de Deus. Tu dizes a verdade acerca de ti. Tu não maquilhas quem és, numa personalidade religiosa e bonitinha. Não, tu dizes a verdade e usas as palavras certas, rigorosas, para dizeres quem és diante de Deus. E daí vêm muitas outras implicações que têm a ver com obedecer à palavra. Deixa-me dizer, estou quase a terminar. O ponto do argumento é este. Se tu ouvires mais a palavra dita e bem dita, mais encarnada em som, eu acredito que tu vais ter mais dificuldades em pecar. O poder persuasivo da palavra também está relacionado com a sua elocução, com o facto dela ser dita. Se palavras que foram ditas ribombassem na hora da tentação, tu resistirias mais e eu resistiria mais. E vou mais longe. Muitos dos nossos pecados existem porque nós lemos mal a palavra em voz alta, porque nós não dedicamos tempo a ler e a ler em voz alta. Porque uma das coisas que eu quero desafiar nesta série de mensagens é precisamente isso. Tu vais notar, isto não é nenhum feitiço, ok? Não é nenhuma magia. Não é name it, claim it. Não é evangelho da prosperidade. Não é a ideia, como eu comecei a ler em voz alta, a minha vida agora vai se endireitar. Não é isso. Mas é a ideia de que quando tu te entregas à palavra a sério, e essa seriedade é a capacidade de, por exemplo, tu te ouvires a ti próprio a lê-la, acredita, a tua compreensão dela muda. E aquilo que tu descobres acerca de Jesus começa a ser ainda mais forte do que tu tinhas entendido até então. Por isso, deixa-me perguntar-te, o que é que tu vais fazer? O que é que tu vais fazer no início desta nova série de mensagens? Como é que a tua vida vai mudar para tu teres mais de Jesus através de teres mais da palavra dele? Leias tu em voz alta ou em voz baixa, mas o que é que tu vais fazer para ter Jesus mais encarnado na tua vida, mais em carne e osso? O que é que tu vais fazer? O ano letivo está a começar. Que novos hábitos é que tu vais agarrar? Como é que à entrada desta nova série de mensagens te vais comprometer, por um lado, em ouvir menos aquilo que precisa de ser menos ouvido, para ouvir mais Jesus? E deixa-me dizer-te, não tenho uma sugestão para já de exercícios. Vamos começar só para a semana. Esta é a aula da apresentação, não há trabalho de casa, não é? Para a semana há trabalho de casa. Mas há uma coisa que eu quero já dizer-te. Tu não vais conseguir ouvir melhor Jesus se não tomares decisões de deixares de ouvir outras coisas também. Porque a acumulação já nos demonstrou que a atenção verdadeira não acontece. Portanto, para tu poderes ouvir mais de Jesus, não tenhas dúvida. Não sou eu que te vou dizer, deixa de ouvir isto ou deixa de ouvir aquilo. Mas para tu ouvires mais de Jesus, tu vais ter de decidir deixar de ouvir outras coisas. Para dares a tua undivided attention, como os americanos dizem, não é? A tua atenção não dividida às coisas que estás a fazer. O que está em causa não é um talento para tu exibires. Eu sou-te sincero, eu gostaria de facto, por exemplo, eu sou sincero, estou mesmo a terminar, temos de tomar a ceia ainda e tudo. Mas deixa-me dizer uma coisa. Por exemplo, hoje calhou até especialmente bem, porque tivemos 2 leitores muito eficazes. Miriam veio ler. O irmão Edvânio, ainda por cima o irmão Edvânio tem aquela voz grave que eu gostava de ter. E tenho uma voz de cana rachada. E, portanto, eu não quero que a nossa preocupação seja agora, de repente, uma espécie de aperaltamento para uma leitura açucarada, exagerada e maneirista. Não é nada disso. Não é nada disso. Mas, de facto, o que eu acredito que vem junto é quanto mais tu amas Jesus, o teu Salvador, quanto mais amas Jesus, mais a oralização da sua palavra ganha importância para ti. E tu tomas a noção do privilégio, que é dizer estas coisas em voz alta. É muito bom ler a palavra de Deus modernamente, em silêncio. Eu recomendo que tu te mantenhas a ler em silêncio. Mas quanto mais amas Jesus, tu ganhas um certo prazer em ouvir as palavras, em elas estarem mais encarnadas. Por isso, eu não quero apelar a tu teres uma habilidade nova de leitura que andas a exibir aos outros. O que eu estou a apelar é o teu convívio com Jesus. O teu convívio com Jesus. Seja no segredo, como ele disse no Sermão do Monte. Porque eu não estou a dizer para tu ires para os centros e os cantos, ou para os centros das praças, orares em voz alta para toda a gente ouvir. Jesus condenou. Mas é a ideia de tu queres Jesus. Logo tu vais ter com Jesus. Lembra-te que o próprio Jesus fez isso na hora de nos salvar.
no jardim do Getsemane, ele vai orar. E a ideia que tu tens é uma oração. São palavras a serem ditas, mesmo. A mesma coisa acontece no momento da cruz. Jesus não estava a orar modernamente, intelectualmente, no silêncio da sua mente. Como é que tu sabes que ele não estava a orar assim? Porque as pessoas ouvem-no a orar e até interpretam mal algumas das coisas que ele está a dizer. O próprio Jesus, que é o Verbo, usou verbos. Ele que é o Verbo, ele criou tudo pela sua palavra e ele usa palavras para exprimir o pior que estava a viver. Esse deve ser um exemplo para nós sabermos que nós vamos ter convívio com este Verbo, mergulhando no Verbo, que é a palavra escrita, e verbalizando essa mesma palavra escrita. Vamos abraçar este desafio. Não é acerca de nós, é acerca de termos mais de Jesus. Que o Senhor nos ajude.